E a dica de hoje que eu tenho para dar, né, que eu quero mostrar para vocês, tá, é sobre taxa equivalente, né? Taxa equivalente ou taxa proporcional, né? Taxa equivalente aqui, alguns chamam de IQ, viu, gente? Algumas bibliografia. Taxa equivalente barra taxa proporcional, ok? Tá. Então, nós vimos lá no juros simples o seguinte, né? Nós vimos lá no juros simples que a taxa equivalente, certo? Ela era igual à taxa proporcional, tá? Qual que é o conceito de taxa equivalente? Tá? O conceito de taxa equivalente, vocês vão ver lá na apostila, né? É o seguinte, né? Na verdade é um conceito relativo, né? Duas taxas são equivalentes se aplicada no mesmo período sobre o mesmo capital, gerar o mesmo montante, certo? Esse é o conceito. Então, no juros simples, certo? No juros simples, a taxa equivalente e a taxa proporcional são as mesmas, ok? No juros simples. E aí eu mostrei para vocês, né? É um raciocínio lá da gente calcular a taxa proporcional, tá? Mostrei para vocês o raciocínio lá, que é bem simples, né? Basta a gente aplicar uma divisão, uma multiplicação e saber quantos períodos eu tenho naquele período maior, ou quantos períodos eu tenho, né? Ou fração de períodos eu tenho no período menor, certo? Né? Um ano, são quantos meses? 12 meses. Um ano, são quantas semanas? 52 semanas por convenção. Um ano, são quantos dias? 360 dias por convenção, ok? Então, basta a gente ter a noção dessa divisão de tempos, né? Ah, um mês equivale a quantos quadrimestres, certo? 1/4 quadrimestre, né? Um quarto de um quadrimestre. Por quê? Porque um quadrimestre tem 4 meses. Então, basta a gente ter essa noção de transformação de período que a gente resolve toda a questão de taxa proporcional. E aí isso a gente não precisa nem estar na escola e estudar, né? Estar na faculdade para saber. Isso aqui qualquer pessoa comum sabe como fazer essa conversão, ok? É óbvio que a gente reforça isso, né? Algumas confusões podem acontecer e por isso que a gente sempre começa a trabalhar juros a partir de juros simples, a partir, né, desses conceitos mais básicos, dessas contas, né, da álgebra mais básica. Mas enfim, agora em relação no juro composto, certo? Aqui no juro composto, como que calculo, né, a taxa equivalente, aí no caso proporcional, né, continua a mesma, e a taxa equivalente? Como que eu calculo? Ora, no juro composto, viu, gente? No juro composto, essa relação aqui, tá? Essa relação aqui, ela já não é, né, tá? Ela deixa de existir, beleza? A taxa proporcional e a taxa equivalente no juro composto, ela não é a mesma, certo? Não é a mesma. E como que eu faço esse cálculo da taxa equivalente, né, no, no juro composto? Ora, se eu fosse usar fórmula, tá? Se eu fosse usar fórmula, eu poderia usar simplesmente essa fórmula aqui, ó. A IK, né, que é a taxa equivalente, é igual a 1 mais I, tudo isso, tira a raiz de K. Ah, o que que é o Q? O que que é o K não, né? Q no caso, né? Tira a raiz de Q, é menos 1. Né? Mas no fundo, no fundo, no fundo, o que que essa fórmula está falando? O que que essa fórmula está fazendo? O que que ela está fazendo? Vamos ver o que ela está fazendo? Porque tem como a gente utilizar o mesmo raciocínio da taxa proporcional, não a mesma forma de operação, né? Não a mesma álgebra, mas o mesmo raciocínio da taxa proporcional para a gente resolver aqui também, né, o cálculo da taxa equivalente no juro composto. A gente tem como resolver o mesmo raciocínio, certo? Por exemplo, né? Então, lá no exercício 6, vou fazer desenvolver esse raciocínio a partir do exercício 6, beleza? Lá no exercício 6, eu dou uma taxa I, tá? Uma taxa I de 36%,
ao ano, beleza? Né? E peço para vocês aí obterem a taxa proporcional e equivalente, né? Peço para vocês obterem a taxa proporcional, né? E equivalente ao dia, certo? Ao dia, beleza? Diária. Peço para vocês obterem a taxa proporcional equivalente aí também mensal, então ao mês, certo? Esse I ao mês, vamos melhorar isso aqui, né? Vamos colocar do jeito que a gente tem colocado nos nossos vídeos. Vamos inventar muito, não. Vamos colocar do jeito que a gente tem colocado. Então, eu quero saber qual que é o I ao dia, né? Quero saber o I ao mês, tanto proporcional como equivalente. Eu quero saber, vou colocar aqui do lado, são mais 2, né? Então, BC, acho que aqui dá. C, o I ao trimestre. E quero saber o I ao semestre. Certo? Então, é isso aqui que eu quero saber na 6. Ora, para resolver a taxa, para calcular a taxa proporcional, certo? A taxa proporcional ao dia, a gente aprendeu lá, ora, quantos dias tem um ano? Já que eu tenho a taxa de 36% ao ano, quantos dias tem um ano? Ora, por convenção, a gente adotou 360. Se a taxa está ao ano, certo? Se a taxa está ao ano e vai reduzir para o dia, eu vou ter que multiplicar ou vou ter que dividir? Ora, para diminuir, para reduzir, isso só poderia acontecer se eu dividisse, certo? Então, é esse raciocínio que a gente ensinou. Então, o I ao dia, vamos colocar aqui de vermelho, né? Colocar aqui de outra cor, colocar de verde, né? Então, o I ao dia, né? O I ao dia vai ser o quê? Vai ser o I ao ano dividido por quantos dias tem dentro do ano, 360 por convenção, ok? Então, nesse caso aqui, em termos de taxa proporcional, eu tenho o quê? 36, posso fazer operação em porcentagem? Posso fazer, né? Posso fazer operação em porcentagem, que aí o resultado vai sair em porcentagem. Né? Então, vai ser o quê? Vai ser o quê? 36, né? 36 dividido por 360, que vai dar uma taxa de 0,1%. Já está em porcentagem. Já está em porcentagem. 0,1% ao dia. Beleza? Tá? Então, aí nós temos, então, o I ao dia, 0,1% ao dia. Beleza? Se eu fosse fazer essa mesma conta ao mês, ora, então, né, eu tenho uma taxa que está ao ano, eu tenho que transformar ela para mês, do mesmo raciocínio. Então, essa taxa aqui ela tem que reduzir, né? Porque eu estou com um período maior para um período menor, tem que cair, tem que reduzir. Então, eu tenho que dividir, eu não tenho que multiplicar. Então, o I ao dia, o I ao mês, desculpa, o I ao mês vai ser o quê? Vai ser o I ao ano, né? Sempre não muda aqui, dividido por 12. São 12 meses que eu tenho dentro de um ano, né? Então vai ser o quê? 36. Posso deixar a porcentagem? Posso, né? Lembrando que o que vai sair aqui no final vai ser porcentagem também, nesse caso. Então, sim, só observação. Ah, professor, você falou que na fórmula sempre tem que ir na casa decimal. Sempre tem que ser, né, a forma unitária, né? Mas assim, eu espero que vocês tenham entendido isso, né? Se eu coloco aqui na forma unitária, ok, não tem importância. 0,36 dividido por 12. Beleza? Aqui vai ser o quê? 0,03, que é a mesma coisa que 3% ao mês. Então, quando eu deixei 36 aqui, para sair direto em porcentagem, tá? Ao trimestre, o raciocínio também é o mesmo, permanece o raciocínio. Então, ao trimestre, quantos trimestres eu tenho dentro do ano? 4, né? Então, o I ao trimestre vai ser o quê? Eu tenho que diminuir, vou dividir. Vai ser o I ao ano dividido por... Eu tenho 4 trimestres dentro de um ano, dividido por 4.
Então, vai ser 36 dividido por 4, que vai ser igual a 9% ao trimestre, certo? E no caso do semestre, né? I ao semestre, vou reduzir, é igual ao I ao ano, dividido por 2. São 2 semestres que eu tenho dentro do ano. Então, eu tenho 36 dividido por 2, que é igual a 18% ao semestre. Então, como calcular a taxa proporcional? Lá no juros simples, nós já aprendemos e, em linhas gerais, bastava dividir e multiplicar. Dividir e multiplicar por quanto? Basta a gente saber, né, qual que é a fração de períodos de Qzinho, que a gente está chamando aqui, né, que eu tenho dentro do N, dentro da taxa que eu quero converter. Beleza? Então, esse raciocínio aqui prevalece no juro composto. Então, quando eu vou achar a taxa proporcional, essa é a taxa proporcional. Quando eu falo em taxa nominal, eu quero capitalizar, eu acho a taxa proporcional para capitalizar, que é período. Agora, em relação à taxa equivalente. Ora, em relação à taxa equivalente, em linhas gerais, eu deveria aplicar essa fórmula aqui, ó. Deveria aplicar essa fórmula, né? Mas aqui o raciocínio é mesmo, gente. O raciocínio é bem parecido, né? Só que a forma de operar vai ser diferente. Então, aqui, olha só, né? Vamos achar a taxa equivalente, nesse caso aqui, certo? A taxa equivalente, vou colocar de outra cor, né? Então, verde é taxa proporcional, tá? Só colocando aqui, ó, né? Verde, taxa proporcional. E o azulzinho aqui, bem quadradinho, como vocês podem ver, é o IQ, é a taxa equivalente, né? Então, qual que é a taxa equivalente de 36% ao dia? Então, o raciocínio é parecido. Ora, o IQ, né, que eu quero achar ao dia. Ora, da mesma forma, se eu quero sair de um período maior e ir para um período menor, eu tenho que, eu vou reduzir essa taxa. Então, uma taxa que é 36% vai ser menor, beleza? Vai ser menor. Ora, agora eu estou trabalhando com, né, a convenção exponencial, estou trabalhando com progressão geométrica. As contas que eu faço é tudo no expoente. Já não é mais, né, de forma linear, né? Os juros vai crescendo exponencialmente, certo? Então, tudo é no expoente. Então, aí não, basta a gente lembrar um pouquinho do nosso segundo grau lá. O que acontece? Eu tenho um, né, numerador aqui. Para esse valor de x crescer, né, o valor de y aqui, né, se eu pensar que o y é expoente, ele tem que ser maior, né, ou menor que 1 para crescer, para o x crescer. Olha, para o x crescer, ele tem que ser maior do que 1, né? Certo? Beleza? Então, o número que eu coloco no expoente aqui, tá? O número que eu coloco no expoente aqui, ele tem que ser maior que 1. Tá aqui, ó. O número que eu coloco nesse expoente é maior que 1. Tá? Se eu quero que esse x diminua, né? Quero que esse x aqui diminua, reduz, esse y aqui tem que ser um valor maior ou menor do que 1? Tem que ser um valor menor do que 1, certo? Tem que ser menor do que 1, né? Então, aí a lógica né, redução, né, vai reduzir, vai aumentar, eu vou multiplicar ou dividir, permanece, né? Se eu quero que algo cresça, eu elevo um valor maior do que 1. Se eu quero que algo diminua, aí quando eu falo algo, no nosso contexto aqui de taxa, né? Se eu quero que algo diminua, eu levo em relação a um número menor do que 1. E aí o maior do que 1 e o menor do que 1 que eu estou falando é o quê? É a fração do Qzinho. Essa fração do Qzinho aqui, ó, que é o número de períodos que eu tenho dentro do período maior em relação ao período menor. Por exemplo, aqui, ao dia, eu tenho 360 dias no ano, certo? Se eu tenho 360 dias no ano, né, e eu quero que esse valor, né, diminua,
o expoente tem que ser maior do que 1 ou menor do que 1? Tem que ser menor do que 1, certo? Então, pensa o seguinte, uma coisa que vocês vão guardar aí para o resto da vida de vocês. Todas as vezes que eu for fazer operação com taxas, a operação com taxa ela tem uma particularidade que eu sempre tenho que somar 1 e depois que eu fiz a operação eu tenho que tirar 1, certo? A operação com taxa sempre tem uma particularidade. Para sempre fazer uma operação com a taxa, eu tenho que pegar 1 mais a taxa, fiz a continha que eu queria fazer, depois eu tiro 1, tá? Por quê? Porque a taxa é um valor entre 0 e 1. Então, de repente, se você levar um número entre 0 e 1, né, a um valor positivo, em vez do negócio crescer, está diminuindo, ok? Então, por isso que a operação com taxa você tem que fazer somando 1. Então, isso aqui é uma particularidade da operação com taxa. Então, toda operação com taxa, você vai, soma 1, faz a operação que você quer, leva o expoente, divide, e assim por diante, tira 1, tá? Então, isso aqui é uma particularidade. Então, o raciocínio aqui, ele vai ser, se você pensar em como desenvolver esse raciocínio, você não precisa decorar a fórmula, né? Que é essa aqui. Mas é óbvio que na situação que nós temos, não é difícil a gente ter a formulinha do lado e aplicar ela, né? Eu gosto de ensinar isso aqui, sempre ensino isso aqui, porque os alunos na atividade, no dia a dia, né, nas aulas presenciais, precisam fazer avaliação e, de repente, não vai ter a colinha da fórmula da taxa equivalente do lado. Aqui nós temos uma situação diferente, mas como a gente falou desde o começo, a ideia é tentar ser um curso, né, com o mesmo nível, igualzinho não tem jeito, mas mesmo nível, com a mesma exigência do curso presencial, ok? Então, feita essa dica aqui, né, vamos colocar em prática aqui em relação a essas taxas. A gente aproveita e já resolve as 6, né? Vamos colocar em dica em relação a essa taxa. Olha só, no caso da A, infelizmente aqui eu vou querer tudo reduzir, né? Não vai ter nenhum para aumentar, mas paciência, o raciocínio era o mesmo, né? Então vamos lá, eu faço até um exemplo aqui depois. Então vamos lá. No caso da A, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho uma taxa que é 36% ao ano e eu quero reduzir, achar uma taxa equivalente ao dia. Ora, então, eu vou pegar, né, a taxa que é ao ano, então não posso simplesmente pegar 0,36, eu tenho que somar essa taxa 1, tenho que pegar 1, né, vamos colocar aqui azul, então eu tenho que pegar 1 mais essa taxa, que é quanto? 0,36. Aí aqui não usa 36 não, viu, gente? 0,36. Beleza. Ora, eu quero reduzir essa taxa, né? Se fosse proporcional, divide, aí eu vou reduzir. Mas aqui é o quê? A operação é no expoente, né? Eu tenho um número elevado a x, elevado a y. O que eu vou fazer? Levar o número maior do que 1 ao menor que 1. Se eu quero diminuir esse valor aqui, ele tem que ser elevado a um número menor do que 1. Menor do que 1, qual o valor menor do que 1? Ora, quantas frações de dias eu tenho dentro do ano? Qual que é a fração de dias que eu tenho dentro do ano? 1 sobre 360. Aí depois que eu fiz a operação, né, somei uma taxa, tiro 1. Beleza? Tiro 1. Então, essa é a conta a ser feita. É diferente da outra aqui? Não, gente, não é diferente. Lembrando o seguinte, né? Vocês têm que lembrar o seguinte, né? Isso aqui, ó, né? Só lembrando. Isso aqui são as mesmas coisas, ó. 1 mais I que eleva a 1K. Um Q, né, gente? Menos 1. Então, é a mesma coisa. Então, tirar a raiz de 2, né, a raiz quadrada, é a mesma coisa que elevar a meio, certo? Tirar a raiz cúbica é a mesma coisa que elevar a 1/3. Ok? Então, não muda em nada. Isso aqui é a mesma coisa. Tá? Então, beleza. Então, esse aqui que é o raciocínio que a gente tem que desenvolver caso a gente não queira decorar as fórmulas, né? Decorar as fórmulas. Aí sim, depois eu aplico uma álgebra aqui, né? Eu aplicando uma álgebra aqui,
fazendo as continhas, aí é óbvio que a conta eu vou fazer na calculadora, se eu estiver em sala, ou fazendo no Excel. Né? No Excel a gente consegue fazer isso facilmente. O I, né? O I eu posso, em termos de álgebra, eu posso colocar aqui o I é igual a 36, que eu posso colocar em porcentagem, 36%, né? 36%. Aí eu quero achar o IQ, né? Nesse caso aqui, o meu IQ que eu quero achar, né, que eu não sei o que é aqui, lembrando, né, ao ano, e aqui é ao dia, ok? O que é ao dia. Na primeira aqui, né, na A. Aí vamos repetir aqui, né? Ao dia, depois é ao mês, depois é ao trimestre e ao semestre, né? Então, ao mês, ao trimestre e ao semestre. Então, isso que eu quero achar, né? E aqui que eu tenho o I ao ano. Beleza. A vantagem de fazer Excel, né? De repente a gente simplesmente faz uma coisa e só puxa, né? Então, essa é a vantagem. Então, beleza. Então, vamos lá. A gente pode fazer isso via álgebra, né, gente? Via álgebra como? Ora, via álgebra, aplicando a fórmula aqui, né? 1 mais I eleva a 1 sobre 360 menos 1. Ou também, a gente pode usar um raciocínio financeiro que tem como também via Excel aqui. Vai fazendo via álgebra, por exemplo, né? Então, o IQ aqui vai ser o quê? IQ vai ser igual a... Vamos lá, vamos usar a álgebra aqui, ó. É igual a 1 mais... o 36 vai ser fixo, não vai mudar. Quando você quer fixar alguma coisa no Excel, você aperta F4, beleza? Não vai mudar, tá? Tudo isso que eleva a 1 sobre 360. Aí você tem que ter a conversão, né? De qual que quantos períodos daquele, né, menor você tem dentro do maior, né? Ou ao vice-versa, quantas frações de período maior você tem dentro do menor, ok? E a gente poderia ter feito uma coluninha aqui à parte, né? A gente poderia ter feito uma coluninha aqui à parte, sem problemas, mas a gente pode fazer direto, a gente pode até fazer aqui, ó, a gente pode fazer antes, então. Né? A gente pode fazer antes aqui, ó, não tem importância. A gente acha aqui um Qzinho, certo? A gente acha aqui um Qzinho aqui para responder o que se pede. Esse Qzinho meu aqui é o quê? Ora, tudo é ao ano, né? Não muda. Quantos dias eu tenho no ano? Né? Ou quantas frações de um dia eu tenho dentro do ano? Certo? Então, posso colocar aqui. Então, não preciso nem colocar aqui, ó. Dentro do ano tem 360 dias, eu tenho 12 meses, eu tenho 4 trimestres e 2 semestres. Isso aqui não precisa, essa coluninha aqui não precisaria ser feita não, né, gente? Vocês poderiam fazer direto na fórmula, é óbvio. Mas vamos lá. Igual a, então vamos lá, igual a 1 mais a taxa, essa aqui vai ser fixa, F4, não vai mudar, beleza? E aí vocês têm duas formas de elevar ao expoente aqui no Excel. Ou você usa o circunflexo aqui, ó. Ele faz isso, viu? Isso é uma linguagem de programação conhecida em diversas, né? Isso aqui é universal quase, né? Circunflexo, o número na sequência eleva alguma coisa. Você poderia fazer assim, então esse valor que está à esquerda será elevado ao valor que está na direita, ao valor que valor? 1 que divide o quê? Que divide 360. Esse aqui não muda. Beleza? Esse aqui não muda, né? Que eleva a 360 menos 1. Ok? Menos 1. A gente acharia aqui? Acharia, colocar a porcentagem aqui, né? O meu lá deu 0, aqui, ó. Tirar a porcentagem e vamos colocar várias casas, porque senão vai dar erro, né? Senão a gente não consegue enxergar o valor verdadeiro. Por quê? Porque se fosse proporcional era 0,01, né? Desculpa, 0,1%, né? Ou 0,01, certo? É 0,030, 2 zeros, né? 0,001, se não fossem em porcentagem.
ok? Então a gente poderia fazer assim. Outra coisa que a gente poderia fazer, aí vocês já vão aprendendo, né? A ideia é essa, vou ensinar de forma diferente aqui, né? O IQ aqui, vamos lá. Vamos usar o IQ aqui também que eu quero. Outra coisa que eu poderia fazer, né? Perceba o seguinte, gente, olha só. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Tá, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó, a função aqui, ela é simplesmente a álgebra, certo? A álgebra. Então, a função que está relacionada ao cálculo desse valor aqui. Tranquilo? É álgebra, né? A gente usou simplesmente o circunflexo aqui para elevar o valor de x ao expoente no Excel. Essa linguagem vale para diversas outras linguagens de programação. Enfim, isso aqui é um conceito universal, né? Mas eu poderia usar, assim como no Windows, né, que tem várias formas de a gente fazer a mesma coisa, aqui no Excel também tem várias formas de a gente fazer a mesma coisa, né? Na matemática financeira, viu, gente? Tem várias formas de a gente resolver um problema. Quando a gente fala de equivalência de capitais, eu resolvo o problema de formas infinitas. Por quê de formas infinitas? Porque, em tese, para resolver o problema, eu posso levar o capital em qualquer data que eu quiser. Quando eu estou falando de conjuro composto, eu quero resolver um problema de capital, eu posso levar ele para a data 0, 1, 2, 3, 4, 50, 50 mil. Sempre o resultado vai ser o mesmo, certo? Então preste atenção. Agora eu vou resolver diferente só para vocês aprenderem mais uma função. Beleza? Vou resolver diferente só para aprender uma função nova. Tá? Então, olha só. Outra coisa que eu poderia fazer aqui também é o seguinte, ó. Poderia usar a função potência. Por que a função potência? Porque a função potência vai justamente pegar um valor de x e elevar a potência. Então, aqui, ó. Função potência. Beleza? Ah, qual número que eu vou levar a potência? 1 mais a taxa. Tá aqui, ó. 1 mais a taxa. E esse valor da taxa não vai mudar, é F4. Todas as vezes que eu quero fixar um valor, né, e quando eu arrastar a célula não ir junto, ok? Eu aperto F4 que coloca aqui, ó, cifrão aqui, cifrão aqui. Eu fixei aquela célula. Então, além de matemática financeira, a gente dependendo um pouquinho de Excel também. Beleza? A qual potência? Se tem alguma dúvida, viu, gente, em relação à função, aperta do lado aqui e vai lá, ajuda sobre a função. Beleza? Aí você vem aqui, o Excel vai te levar para a ajuda online sobre a função, mostrando inclusive exemplos. Então não tem segredo, qualquer função do Excel você consegue buscar a ajuda e saber o que ela faz. Tá? Então, beleza. Mas aqui como que a gente, né, já sabe que... Não, eu acabei tirando, caramba. Vamos lá de novo. Potência, né? Potência é igual a 1 mais a taxa, fixei, F4, né? E o quê? A 1 que divide o quê? Divide, no caso aqui, 360. Beleza? Tudo isso acabou de resolver? Não, né? Tem que tirar 1 ainda, né? Tirei 1. Opa. Vamos tirar 1 aqui. Menos 1. O resultado, ele deveria ser o mesmo, né? Beleza? Tá aqui, é o mesmo. Tranquilo? Tá? Então, a diferença aqui foi o quê? Foi que, nesse caso, no segundo momento aqui, eu resolvi por potência, beleza? Usei função potência, tá? Aqui, os resultados são os mesmos, beleza? Porque eu estou resolvendo a A ainda, viu, gente? Isso aqui é o resultado da A ainda, tá? Resultado da A. Então, duas formas de resolver. Por potência ou, né, por simplesmente fazer na álgebra, pegar o circunflexo e elevar o valor. Beleza? Então é isso aí. Mas aí, como a gente já aprendeu a calcular aqui, né? A gente aprendeu a calcular aqui, vamos usar o raciocínio aqui, que a gente pode... Essa que é a grande vantagem do Excel, né? Vamos lá. Essa que é a grande vantagem do Excel. Aí, se eu puxar aqui, né? Como está fixa a taxa lá, vai mudar só o Qzinho, né? Olha o que vai acontecer, né? Aí vai ficar fácil, né, gente? Aí fica fácil. Aí nós temos aqui todos os valores, né, da taxa equivalente. Essa aqui é a taxa equivalente ao dia,
esse aqui ao mês, né? Esse aqui ao trimestre e ao semestre, beleza? Não é a mesma, né? Vou usar aqui 3 casos, ok? Não é a mesma da taxa proporcional, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa taxa aplicada no mesmo capital por 2 semestres tem que gerar os 36%. Um capital que era 1 vai para 1,36, né? Aplicada a 16,6119% ao semestre. Ok, gente? Então, essa que é a ideia. Então, aqui foi uma forma da gente resolver aqui no Excel, né? Mais rápida. Eu não vou resolver a taxa proporcional, porque basta dividir, como a gente fez lá, né? Basta a gente dividir. Então, aqui, só para complementar a nossa, né? Resolução aqui, aqui vai ser o quê? 0,085% ao dia. O raciocínio aqui é o mesmo, e que é igual a 1 mais, não muda, né? 0,36, que eleva a quanto? Nesse caso aqui é 1 sobre 12, né? 1 sobre 12 menos 1. Aí a gente acha aquela taxa lá. Aqui vai ser o quê? I que é igual a 1 mais não muda, 0,36, que eleva a 1 quarto menos 1. Vai dar aquela taxa lá. Aqui é IQ igual a 1 mais não muda, 0,36, que eleva a o quê? A meio. Eu tenho meio ano dentro de um mês. Opa, desculpa, eu tenho meio ano dentro de um semestre, certo? Então, o raciocínio, permanece. Menos 1, que vai dar aquela taxa lá. Só para a gente atualizar os valores aqui, do Excel aqui. Deixa eu tirar esse Excel para cá, só por enquanto. Eu tenho aqui 2,595% ao mês. Poderia, né, usar 3 casas aqui, 4 casas. Eu tenho aqui 7,99% ao trimestre e aqui 16,619% ao semestre.